Nós buscamos a sua presença, abrimos o nosso coração e nos envolvemos, nos rendemos, adoramos o único que é vivo, o único que é poderoso, adoramos o único que pode todas as coisas. Jesus, nós queremos a tua presença no nosso coração. Queremos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Queremos declarar que o Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso. Queremos declarar que sem o Senhor nós não vamos conseguir, Senhor. Queremos declarar que sem a tua presença nós não vamos conseguir ir em frente. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, mas como disse Moisés, nós não sairemos deste lugar se o Senhor não estiver adiante de nós. Nós sabemos que o Senhor é bom o tempo inteiro, nós sabemos que a tua misericórdia nos acompanha a todos os momentos, em todas as horas. Jesus, nós precisamos do Senhor. Jesus, nós necessitamos do Senhor. Então vem, Espírito de Deus, vem e começa a tocar nestas vidas. Vem e começa a tocar, Senhor Jesus, em cada coração, para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Sim, Jesus. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Adore ao Senhor nessa manhã. És fiel em todo tempo. Vai declarando esta canção. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Sim, sim, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Entregue a sua vida nessa manhã ao Senhor em gratidão a Ele. Devote a sua vida, diga para Ele: tu és fiel, Senhor, nós te adoramos. A tua fidelidade, ela dura, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel
canção, profetiza esta letra. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Jesus. Só o Senhor é fiel. Só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, se envolva na presença do Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de declarar a canção, o louvor, a adoração. Nós temos hoje a oportunidade de abrir o nosso coração ao Senhor e falar: Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel a todo tempo, a todo momento. A Tua misericórdia tem sido, Senhor, o nosso consolo. A Tua misericórdia tem sido, Senhor Jesus, o nosso estímulo, a nossa força, o nosso combustível de continuar. Nós vivemos hoje este dia tão importante. Nós estamos aqui hoje para entregar ao Senhor aquilo que temos de mais precioso, aquilo que temos de mais importante. Ofereça a Ele aquilo que você pensa e diz no seu coração: isso que eu tenho é o melhor, isso que eu tenho é a parte mais importante da minha vida. Entrega a sua vida para Ele, entrega o seu coração, revele a sua adoração ao Senhor, revele agora o seu amor ao Senhor. Ele está aqui conosco nesta hora, e o Senhor é digno de ser louvado, e o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser buscado pelo povo que se chama pelo nome dEle. A Bíblia diz que os céus iriam se abrir se nós o buscássemos. A Bíblia diz que os céus fechados iriam se abrir se nós adorássemos a Ele. Nós adoramos. Te amo, Jesus. Te adoro, Senhor Jesus. Adore a presença dEle. Aleluia, Jesus. Em todo tempo. Sim, Ele é fiel, Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ah, nós adoramos o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, e toda a terra canta e exalta o Teu nome, Jesus. Nós engrandecemos ao Senhor nessa manhã. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor. Levante o seu rosto, busque a Ele. Busque aquele que é fiel em todos os momentos. Busque aquele que é fiel em todo o tempo. Busque a Ele, adore ao Senhor Jesus. Busque a presença dEle, busque o Espírito Santo dEle para você. Comece a se encher da presença de Jesus. Comece a se encher da presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tu estás aqui, Senhor, nós podemos te sentir. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ah, o Espírito Santo de Deus. Ah, a presença do Senhor. É tudo que nós precisamos, meus irmãos. Você que está hoje aqui e você sente que está ficando cada vez mais distante, afastado da presença do Altíssimo. A Bíblia diz que há um descanso para aqueles que se refugiam na sombra dele. Há um refrigério para aqueles que são guiados pela presença dele. Há uma água viva. Há uma sombra na árvore da vida. Nossa sabedoria. Nós não somos, Senhor, loucos em pensar que foi com a nossa força. Foi o Senhor quem nos sustentou, é o Senhor quem tem nos sustentado. Nos dias mais difíceis o Senhor esteve lá, nos dias mais sombrios, nos dias de luto, de perda, de conquista, o Senhor esteve lá. É o Senhor quem tem te sustentado, é o Senhor quem tem abrido as portas, é o Senhor quem tem entregado saúde, vitória, é o Senhor quem tem até mesmo permitido que você passe pelo deserto, pela dificuldade, isso tudo para te preparar, para te estruturar. Sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele. E se você ama ao Senhor, então tudo está cooperando para a vontade de Deus na sua vida. Por isso hoje nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, com as mãos estendidas aos céus. Estamos aqui, Senhor Jesus, buscando a Tua face, buscando, meu Senhor Jesus, a Tua glória. Nós queremos estar neste ambiente espiritual. Foi o Senhor quem nos deu a vitória, Senhor, na batalha espiritual, no confronto espiritual. Foi o Senhor quem nos livrou da morte. Foi o Senhor, meu Pai, quem disse para nós: não vá aqui, ande por aqui. Tudo veio de Ti, tudo pertence a Ti. Por isso, Senhor, nós não queremos cessar a nossa oração. Por isso, Senhor, nós não queremos cessar o nosso clamor. Nós não queremos fugir, Senhor. Nós não queremos abandonar a fé em Ti. Nós não queremos nos afastar, Senhor, da fonte da vida. Nós não queremos nos afastar do rochedo. Nós não queremos fugir, Senhor, da rocha onde nós edificamos a nossa casa. Ah, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar, penosamente nós vamos trabalhar. Sim, o Senhor disse: não adianta levantar cedo e dormir tarde. Se eu não abençoar vocês, Senhor, abençoa o seu povo, Jesus. Senhor, abra as portas, abra os olhos, como o Senhor fez com aquele moço, Senhor, quando o profeta estava cercado pelos inimigos. Mas são aqueles que estão conosco, meu Pai. Mas são aqueles que estão do nosso lado, e o Senhor é quem está do nosso lado. É a presença dEle quem anda conosco, é a luz dEle quem ilumina os nossos caminhos. Sim, lâmpada para os nossos pés é a luz do Senhor, é a palavra do Senhor. Se não fosse aquela palavra naquele dia, se não fosse aquela direção, aquele conselho naquele dia, quem sabe nós não estaríamos aqui hoje. Quem sabe nós não estaríamos hoje vivendo
vivendo o que estamos vivendo, colhendo o que estamos colhendo. Então tudo veio dele. Se não fosse o Senhor, os homens já teriam nos devorado vivos. Se não fosse o Senhor, as tormentas, as tempestades, as enchentes, os ventos fortes já teriam causado ruínas na nossa vida. Mas é o Senhor, meu Pai, e a sua presença, Jesus. É o Senhor fisicamente, é o Senhor que saiu das letras da Bíblia, é o Senhor quem se materializou para nós. É o Senhor, meu Pai, que não é mais uma história, mas hoje nós podemos testemunhar. Como disse Jó, os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos conseguem te ver. Ah, Senhor Jesus, nós queremos ver o Senhor mais e mais vezes. Ah, Senhor Jesus, nós queremos ver a glória do Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor saindo do meio da sarça, saindo do meio da chama, saindo do meio do fogo. Pede para o Senhor trazer avivamento para você, pede para o Senhor queimar você novamente. Diga para Ele: não apague a tua chama em mim, não permita que o Espírito em mim venha morrer, não permita que a presença, que a vontade de te buscar venha acabar. Não, Senhor, não permita que eu venha entrar, que eu venha sair este ano, Senhor, sem a tua presença, sem a tua glória. Eu quero a glória do Senhor, eu quero ver a manifestação do Senhor, eu quero ver, Senhor, o Senhor fazer milagres ainda, libertar ainda, curar, ressuscitar os mortos. Ah, Espírito de Deus, nós não queremos, meu Pai, viver somente no natural, nós não queremos, meu Senhor Jesus, viver somente neste mundo passageiro, mas nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos viver as coisas extraordinárias do Senhor, nós queremos poder contemplar e contar as nossas gerações, os milagres que o Senhor fez, contar para os nossos filhos, contar para os nossos amigos o quão poderoso é o nosso Deus, o quão forte é o nosso Deus, que não perde nenhuma batalha. O Senhor não perde as batalhas, o Senhor não recua, o Senhor não abandona, o Senhor não deixa, o Senhor sustenta, porque Ele é o Deus verdadeiro. Somente Ele é Deus, somente Ele é digno de você chorar, somente Ele é digno de você agradecer, somente Ele é digno de ouvir a sua oração, o seu clamor e a sua súplica. Eu procurei, sim, Jesus, em outro lugar, mais grande, e outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, teu rio em mim, e transbordei no teu amor, sinto fluir. Sinta neste lugar teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir. Eu sinto sim teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim, e transbordei no teu amor, sinto fluir o teu rio de vida aqui.
Sinta o Senhor te tocando com a presença dEle. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Que é o teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir, eu sinto sim teu rio de vida aqui. Mergulhe nesse rio nessa manhã. Se entregue com o teu corpo, com a tua alma, com o teu... Porque o fôlego de vida que você tem foi Ele quem te deu, foi Ele quem nos alcançou, a graça dEle, a bondade dEle. Diga para Ele: Senhor, eu sinto fluir sobre mim o rio de vida. Senhor, eu sinto fluir sobre mim o rio da tua presença. Eu quero mais, eu quero mais. Diga para Ele: eu quero mergulhar, Senhor, em ti. Ah, Jesus, nós queremos mergulhar na tua presença. Sim, Jesus, vem fluir com o teu rio, Senhor, em cada vida que aqui está. Senhor, vem fluir na vida deste homem, na vida dessa mulher. Jesus, essa pessoa que clama pela tua presença, Senhor, ela tem fome, ela tem sede de ti. Jesus, nós queremos ser abraçados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos ser encontrados por ti nessa manhã, Jesus. Senhor, essa não é só mais uma manhã, não. Essa é o domingo, Senhor, final deste ano. É onde, Senhor, nós fecharemos com chave de ouro na tua presença. Tantos, Senhor, queriam estar no Santo dos Santos. Tantos queriam estar onde nós estamos neste momento. Mas pela falta de coragem, pela falta de persistência, pela falta do amor, a falta, Senhor, de buscar a ti, Senhor, elas se perderam no caminho, assim como aquelas sementes, Senhor, que foram plantadas. Algumas, Senhor, que caíram à beira do caminho e veio as aves dos céus e as arrebataram, Senhor. Assim, Pai, nós temos visto com muitos desta geração, Senhor, muitos que têm sido arrebatados do teu caminho, Jesus, pela falta de perseverança no Senhor, a falta de oração, a falta de vida com o Senhor. Pai querido, hoje, Senhor, muito orgulho tem tomado conta dos nossos corações, Senhor. E mesmo que nós temos visto que estamos caindo, que estamos falhando, Pai, mas ao invés de nós nos redimirmos diante da tua presença, Senhor, nós temos levantado a cabeça, Senhor, e falado: eu tenho Deus, eu não preciso de ninguém, mas nós precisamos do Senhor. E é isso, Senhor, que nós viemos declarar nessa manhã. Nós precisamos de ti, Senhor. Senhor, nós precisamos do teu amor, Pai, para que nós possamos ser alguém melhor, Jesus. Pai, nós precisamos mergulhar no teu rio para que nós possamos ser limpos, para que nós possamos ser sarados, purificados por ti, Jesus. Ah, nós queremos mais e mais de ti, Jesus. Nós queremos mais do teu amor, Senhor. Se possível, Senhor, faz como o Senhor fez com Naamã. Se precisarmos mergulhar 7 vezes, Senhor, que assim seja. Senhor, que assim seja, Senhor, para que nós possamos ver ao Senhor. Nós possamos ser limpos, Senhor, por dentro e por fora na tua presença, Jesus. Declare ao Senhor agora: sinto fluir
de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. É isso que nós queremos, é a tua presença, Jesus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Diga mais uma vez: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir, eu sinto sim teu rio de vida aqui. Comece a entregar tudo que você tem. Entrega ao Senhor. Aquilo que não foi entregue ainda este ano, entrega agora nas mãos dele. Aquilo que ainda não está na posse de Deus, aquilo que ainda não está na mão de Deus, comece a colocar na mão dele. Aquilo que você pensou ou se deixou levar que era seu, mas é de Deus, coloque nas mãos dele, para que você possa viver um ano abençoado, para que você possa contemplar o agir, a administração, o cuidado de Deus. O Senhor hoje está convocando pessoas a depositar nas mãos dele aquilo que ainda estão segurando, aquilo que ainda estão retendo, aquilo que ainda estão guardando para si. O Senhor está falando: eu tenho o poder, eu tenho o controle, eu posso, eu sei administrar, eu sei cuidar, eu sei zelar, eu sei fazer acontecer. Por isso, Senhor, nós colocamos em tuas mãos. Por isso, Senhor, nós depositamos nesta manhã em tuas mãos aquilo que ainda está, Senhor Jesus, em nosso poder. É nas mãos do Senhor que nós colocamos isto. E você hoje pode começar a entregar tudo nas mãos dele. Você hoje pode começar a colocar tudo nas mãos dele. Nós cremos e depositamos em tuas mãos o que estava ainda, Senhor, em nosso poder. Em o nome de Jesus. Se você crê, você pode falar: Senhor Jesus, eu te entrego tudo que possuo em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que ainda não estava no poder do Senhor, a partir deste momento deve de estar, para a glória de Deus. Amém? Pertence para Deus, é de Deus, entrega para Ele. Eu não sei como será esse próximo ano de 2026. Quero crer que seja bênção de Deus para nós. Quero acreditar que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos prover. Olhando com os olhos naturais, este próximo ano será um ano de muito desafio financeiro. E nós não podemos negar isso.
Será um ano de muito desafio econômico, mas nós temos 5 pães e 2 peixes. Diga glória a Deus. E nas mãos do Senhor é multiplicação. Quando não é retido e é posto nas mãos de Deus, Deus multiplica. Então nós cremos no Deus da multiplicação. Há uma multidão com fome, mas há um Deus que multiplica, e há um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Então eu tenho recebi 2 mensagens do Senhor esta semana, e eu queria compartilhar com você. Gostaria que mais pessoas estivessem aqui, mas eu creio que quem deve de ouvir é o povo escolhido de Deus. É uma mensagem transmitida. Então, hoje você está aqui não por acaso. Na segunda-feira deste mês, desta semana, 2h25 da manhã, o Senhor me desperta do meu sono, e eu vou orar, e o Senhor me entrega uma mensagem. E foi a seguinte mensagem: a pessoa que se compara cai em crise de identidade. Presta bastante atenção. A pessoa que se compara cai em uma crise de identidade. Ela perde a sua própria natureza e não sabe mais quem ela é. Perde sua capacidade, ela não vai saber mais quem ela é. E quando ela não sabe quem ela é, ela perde a capacidade de produzir frutos. Essa foi a primeira mensagem que o Senhor me deu. Para amanhecer ontem, sábado de manhã, 6 da manhã, o Senhor me deu outra mensagem. Que a quebra de princípio no mundo físico, que a quebra de princípio no mundo espiritual é a queda no mundo físico. A quebra de princípio no mundo espiritual é a queda no mundo físico. Então muitos irão cair, infelizmente, nesse próximo ano, porque vão acabar quebrando muitos princípios no mundo espiritual. E a queda será inevitável. Mas é um recado de Deus para a igreja dele. Esse próximo ano você não se compare com ninguém, para que você não perca a sua identidade. Para que você não caia na crise da identidade, você não venha saber quem você é. Será um ano, quem sabe, de muitos desafios, como foi este ano. Foi um ano de muitos desafios. Por que nós chegamos até aqui? Porque não perdemos a nossa identidade em Cristo. Sabemos que somos filhos dele. Sabemos que somos servos dele. E isso nos fez produzir frutos até o final deste ano. E isso nos fez ter a capacidade de produzir frutos. Não quebre princípios no mundo espiritual. Não importa o desafio que venha, não importa o desafio que se levante, os confrontos que se levante para esse próximo ano. Não quebre os princípios, porque o primeiro princípio que você quebrar vai gerar uma queda no mundo físico. Escuta o que o pastor está falando para você. Porque futuramente nós veremos o agir de Deus na vida daqueles que vão cumprir com todos os princípios. Princípios básicos de fidelidade, de amor, de retidão, de entrega, de confiança, de fé inabalável. Princípios básicos. Em uma das minhas orações por alguém da igreja, o Senhor me deu também uma palavra para essa pessoa. E já entreguei para essa pessoa. Não comece esse ano com faltas. Não comece esse ano com faltas. Chega de ter faltas com Deus. Você consegue entender isso ou não? Chega de ter faltas com Deus. Eu sou um pastor noturno. Eu gosto muito da oração da madrugada, porque eu creio que na madrugada há uma aquietação no meu coração e há um silêncio das vozes humanas e aonde Deus fala. Então, em uma das minhas madrugadas, o Senhor me deu uma palavra para uma pessoa da igreja e eu fui e falei para essa pessoa: o Senhor manda te dizer, não inicie com faltas. Não inicie com faltas. Chega de faltar com o Senhor. É um ano, irmãos, que o mundo espiritual vai se movimentar muito. Nós estamos em um ano de Copa do Mundo, nós estamos em um ano de eleição.
E nós sabemos que isso são portais no mundo espiritual. Nós não vivemos no natural. Nós sabemos que o nosso país está passando por uma crise política. É inevitável. Nós não podemos negar isso. Há uma crise política. Há uma crise ideológica na nossa nação. Há um aumento do feminicídio no nosso estado. Há um aumento de corrupção na nossa nação. E nós, como povo de Deus, devemos de nos posicionar. Porque senão nós também podemos ficar prejudicados. Então o Senhor nos alerta. Não se compare a ninguém nesse próximo ano. Não fique se comparando para que você não perca a sua identidade em Cristo. E saiba que você é filho de Deus. Continue produzindo frutos. Vai produzindo. Não quebre princípios do mundo espiritual esse próximo ano. Porque senão haverá uma queda no mundo físico. Haverá uma queda no mundo físico. O que o Senhor está falando? A consequência vai ser gerada nesse mundo físico aqui, naquilo que você precisa, naquilo que você depende, naquilo que você necessita, naquilo que você vive. Haverá uma queda aqui. Mas enquanto você estiver com os princípios certinhos no mundo espiritual, Deus vai continuar te sustentando. O Senhor tem me dado uma palavra no meu coração já faz alguns meses. Não adianta eu fazer a minha parte se vocês não fazem a parte de vocês. Nós trabalhamos unidos com Deus. Deus não trabalha só, Ele trabalha conosco. Quando Ele foi tirar o povo do Egito, da escravidão, Ele trabalhou com Moisés. Ele sempre levanta alguém para trabalhar junto, para manifestar o poder dele. E assim é o Senhor conosco hoje. Ele ainda continua trabalhando conosco. Jesus veio à terra e levantou 12 discípulos para trabalhar junto. Então Deus trabalha com você. Ele faz a parte dele, que é a parte mais improvável. E você faz aquela parte que te cabe. Cumpra princípios. Não se compare com ninguém. Não perca a sua identidade. Não entre nessa crise de identidade. Não perca a sua própria natureza. Você foi nascido de Deus. Diga glória a Deus. Não quebre nenhum princípio. Não quebre nenhum princípio para que você não veja queda neste próximo ano no mundo físico. Coloque nas mãos de Deus o que você tem. Por isso, na minha oração agora, o Senhor falou: pede para eles colocarem nas minhas mãos o que não foi colocado ainda. O Senhor quer aquilo que você ainda não colocou nas mãos dele, é dele. É dele, deposite para ele, isso pertence para ele. Pastor, mas o que eu tenho é só 5 pães e 2 peixes. Não, eu não estou falando de dinheiro apenas. Pode ser que seja. Você olha e diz, mas é muito pouco. Nas mãos do Senhor é muito. Nas mãos do Senhor é muito. Ele multiplica, sabe por quê? Porque Ele levanta para os céus e agradece quando desce multiplicado. Você e eu não conseguimos multiplicar, só o Senhor multiplica. Viva esse próximo ano totalmente na dependência dEle. Esqueça a sua sabedoria e esqueça a sua força. Se apoie na sabedoria de Deus, se apoie na força do Senhor, porque nós vamos precisar para esse próximo ano. Nós vamos necessitar desta força, desta sabedoria de Deus para esse próximo ano. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. 1 Reis 18, em nome de Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 46. Vou ler todo o texto, todo o capítulo de 1 Reis, capítulo 18. Em nome de Jesus. Ontem, quase meia-noite, o Senhor estava falando comigo esta mensagem, bem conhecida, mas que nós vamos tirar algumas lições para nós neste domingo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 46, em o nome de Jesus. Quem sabe alguns versículos venham mudar enquanto eu estiver lendo, porque a minha Bíblia é
NVI, e a sua é, quem sabe, a RA, ou a corrigida, mas tem a mesma mensagem. 1 Reis 18, versículo 16. 1 Reis 18, do 16 ao 46. 1 Reis 16. Para nós não estender muito, em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos apresentar a palavra para o Senhor. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, no nosso coração, nos abençoe, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa falar conosco e nos revelar qual é a tua vontade e o que o Senhor tem para nós para esses dias, em nome de Jesus, amém. Versículo 16 diz assim: Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbo de Israel? Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha um deles, corte-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeada 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha
cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta, ou o rego, que em algumas Bíblias diz. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs-se o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Nada há lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezabel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu frente de Acabe por todo o caminho até Jezrael. Diga glória a Deus. Uma das histórias mais surpreendentes é esta de 1 Reis 18, aonde conta que o profeta de Deus sai do deserto e vem para dentro de Israel para restabelecer, para acabar com a apostasia, o abandono da fé em Deus e colocar de novo a fé em Deus em ação. Esse capítulo 18 eu vou dar uma resumida para a gente não se estender muito, mas eu quero falar hoje sobre batalha espiritual, confronto espiritual. Esse ano nós passamos por muitas, eu não sei você, mas eu passei por muitas batalhas espirituais. Muitas. Teve meses que eu fiquei meses sem parar de batalhar, sendo confrontado, vivendo nesse mundo espiritual, batalhas psicológicas espirituais, batalhas emocionais que são espirituais, batalhas físicas espirituais, batalhas com pessoas na igreja, batalhas com pessoas na família, batalhas com pessoas, vizinhos. Eu tive batalhas com vizinhos espirituais. Enfrentamos este ano muitas batalhas espirituais. E ontem, enquanto eu orava e falava com o Senhor, e o Senhor foi falando comigo: filho, eu quero tirar algumas lições de Elias, quando Elias ele batalhou espiritualmente contra esses profetas. Então o capítulo 18, irmãos, ele narra esse confronto de Elias, o profeta do Senhor, e os profetas de Baal. Baal era uma divindade pagã que estava sendo adorada pelo povo de Israel sob a influência de Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa que veio
de uma terra estranha e acabou casando com Acabe. Acabe tomou ela por sua esposa e Acabe era o presidente da nação, o rei da nação. E ela trouxe não só Baal, mas ela trouxe outras divindades dentro da terra de Israel. Israel adorava somente o Senhor dos Exércitos. Mas com a influência desta sacerdotisa, eles começaram a abandonar a fé em Deus e começaram a sacrificar, a oferecer oferendas, ofertas a um Deus pagão, a Baal. A história conta que nessa época eles sacrificavam até mesmo vidas. Eles sacrificavam até mesmo pessoas, crianças, eram oferecidas nos altares para deuses pagãos. Baal era conhecido como o Deus da tempestade, o Deus da chuva, o Deus das tormentas, o Deus que fazia água dos céus descer. Então, sobre a influência de Jezabel, foi que o povo abandonou a fé em Deus. E enquanto a gente vai lendo a história, a gente começa a entender uma coisa. Nós estamos vivendo em uma época em que não se precisa mais fazer a minha parte com Deus. Em que Deus faz tudo e eu não faço nada. Cuide com essas vozes que influenciam você. Não, hoje você pode ficar em casa. Não, você não precisa estar toda hora orando. Você não precisa estar toda hora ouvindo louvor. Não, vamos escutar um sertanejo, vamos escutar uma música mundana. Não, cuide. A gente vai acabar fugindo da fé verdadeira. As influências. A influência que veio para esta nação veio de uma rainha. Veio de uma mulher, de uma sacerdotisa que acreditava em um Deus pagão, em um Deus falso. Não acreditava num Deus verdadeiro. Nós só damos ouvidos ao Espírito Santo. Diga glória a Deus. Nós só ouvimos o Espírito do Senhor, a voz do Senhor. A influência, ela é muito perigosa para nos tirar do caminho verdadeiro. E desde o início da Bíblia até o final dela, as influências têm desviado o povo de Deus do Deus verdadeiro. Vemos no livro de Gênesis que a Eva derrubou o Adão. Ela foi influenciada por uma serpente e depois ela influenciou o seu marido. Portanto, que Deus deu a ele a ordem: você tem que cuidar do jardim. Aí Deus cobrou dele. Mas todos foram punidos, inclusive a terra. Nós estávamos no monte, fomos lá fazer uma oração e eu comentei com meu irmão que estava aqui me visitando. Eu disse: a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Hoje ela não consegue se defender, o homem destrói ela. Hoje os animais não conseguem se defender, o homem doma eles, domina eles. Deus deu o poder, mas o homem destrói a terra. Ela foi amaldiçoada por causa da influência. Foram influenciados. Então cuide. Então esse capítulo 18, ele começa também narrando uma grande seca que chegou naquela época. Houve uma seca. E o profeta Elias foi quem profetizou a seca. Nós estamos acostumados a receber profecias que encham os nossos olhos. Só que quando uma nação está longe da fé verdadeira, ela entra em juízo divino. Antes de acontecer todas estas enchentes aqui no nosso estado, profetas anunciaram isto por causa do orgulho que há no nosso estado. Antes de acontecer todas essas desgraças que infelizmente aconteceu no nosso estado, mortes e mais mortes, profetas anunciaram o juízo que haveria sobre o nosso estado, porque estão buscando um Deus falso. Somos o estado que mais cultua a feitiçaria.
que mais cultua o misticismo, o profeta, ele profetizou uma seca sobre Israel. O juízo de Deus veio sobre aquela nação, porque o povo de Israel abandonou a fé em Deus e começou a adorar a Baal. Você está entendendo isso, não? Há uma seca. Aí nós vamos conseguir entender por que houve seca. Quem era Baal? Baal, o deus da chuva. Quem era Baal? Baal, o deus das tempestades. Baal, o deus das tormentas, das correntes fortes de água, de chuva pesada. O profeta vai lá e diz: não vai chover. Não vai chover sobre essa terra. O profeta está trazendo o povo de novo a Deus. Ele está restaurando, restabelecendo a fé. Ele está falando: se Baal é Deus, então a chuva vai descer nessa terra. Se Baal é Deus, então a chuva vai descer nesta terra. Todo o abandono da fé em Deus gera um juízo de Deus para a pessoa voltar, para a nação voltar à fé verdadeira. Juízo de Deus não é só punição, juízo de Deus é restituição. Juízo de Deus não é só punição, juízo de Deus é correção. Deus está trazendo a fé corretamente, como ela deve de ser agida, como ela deve de ser exercitada. Sabe, o profeta profetizou uma seca. Como nós nos depararíamos hoje? Vamos dar esse exemplo. Você vem aqui nessa igreja para ouvir uma palavra sadia, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Você chega aqui, eu estou aqui falando: Rolante vai passar por crise. Meu Deus, irmãos. Empresas, mercados, lojas irão fechar, virá uma crise. Isso é assustador. Porque o que nós esperamos de um profeta? Uma palavra de prosperidade. O que nós esperamos de um profeta? Uma palavra de honra, de glória, de poder. Só que o profeta Elias entra dentro de Israel e diz: vocês estão longe de Deus, e por isso Deus está trazendo juízo sobre esta terra, para que vocês voltem para Ele. Deus usa, o livro de Jó fala, para educar o seu povo, o sofrimento, a escassez. Ouvi um pastor que abriu uma igreja nos Estados Unidos, saiu aqui do Brasil e foi para lá e abriu uma igreja lá. E as pessoas começaram a criticar ele, falando: você abre uma igreja nos Estados Unidos porque aí tem dinheiro, aí a qualidade de vida é melhor, aí o mundo é de primeira classe. Ele faz a seguinte pergunta: o que é mais fácil, pregar onde tem dificuldade ou onde não tem nenhuma dificuldade? O que é mais fácil, pregar para quem tem muito e não lhes falta nada, ou pregar para alguém que não tem nada e está faltando tudo? Você entende isso ou não? Quando estamos abastados, temos um princípio nosso de nos afastar de Deus, porque estamos cheios. Então Deus trouxe através do profeta uma seca. Uma seca veio sobre aquela nação. Mas o ponto principal deste capítulo aqui, irmãos, é o desafio que Elias promoveu. Elias promoveu um desafio para provar para aquela nação quem é o Deus verdadeiro. Diga a glória a Deus. Eu tenho um pensamento comigo, e esta madrugada eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu não preciso provar para ninguém que o meu Deus é Deus. Mas eu lendo essa passagem, eu creio, e a partir de hoje vou começar a viver isso daqui, que vai chegar dias da minha vida, que vai chegar momentos da minha vida que eu vou precisar provar que o meu Deus é verdadeiro. Que eu vou precisar provar, nem que seja com uma profecia,
de escassez. O meu Deus é verdadeiro. Eu vou precisar provar que só Ele tem o controle dos céus. Que só Ele abre e fecha os céus. Elias promove um desafio para fazer a prova para o povo. Ele vai dizer para o povo: parem de estar cocheando entre dois pensamentos. Parem de estar um pouco em Baal, um pouco em Deus. Eu não sei se eu vou para Deus, eu não sei se eu vou para Baal, eu não sei se eu continuo oferecendo ofertas para Deus, eu não sei se eu continuo oferecendo ofertas para Baal. Ele está falando: tome uma decisão, ou vocês são do diabo ou vocês são de Deus, porque Baal é o diabo. Tome uma atitude, se posicionem, porque o mundo espiritual, ele é verdadeiro. E é nessa hora que Elias começa a batalhar, a confrontar os demônios. E não são poucos demônios, são 450 e mais falange. É uma legião. O desafio de Elias é o seguinte, irmãos: ele constrói um altar, ele põe no altar o sacrifício, a oferta, e ele diz: o Deus que consumir com fogo o sacrifício é o Deus verdadeiro. Diga glória a Deus. Este é o desafio que Elias está promovendo. Ele vai construir um altar. Ele vai restaurar o altar do Senhor. Já existia um altar naquela época, mas ele foi quebrado. Ele foi abandonado, ele foi deixado para trás. Elias vai lá, pega 12 pedras que representam todas as tribos de Israel, todos os filhos de Jacó, desde Efraim até José. Ele levanta o altar e começa a construir o altar. E ele diz: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. O povo olha para aquilo dali e diz: é boa essa profecia, é bom esse desafio. Eu estou gostando desse confronto. Porque ele está desafiando os demônios, ele está desafiando os espíritos malignos. O homem de Deus é um homem que desafia no mundo espiritual. Diga glória a Deus. O homem de Deus é um homem que promove desafios no mundo espiritual. Ah, não está dando certo? Vou fazer ofertas a Deus. Ah, não está acontecendo? Vou subir no monte. Ah, não está acontecendo? 40 dias sem comer. Ah, não está acontecendo? 40 dias caminhando. O homem de Deus, a mulher de Deus é aquele que está no mundo espiritual promovendo desafios contra aqueles demônios que querem parar ele. Ah, meu filho não está melhorando? Não vou parar de orar na madrugada enquanto esse meu filho não mudar. É na cabeça, é nos pés, é nas mãos. Minha vida financeira não está andando, o que está faltando? Eu preciso chegar mais cedo para me consagrar tudo com azeite? Eu preciso ser o primeiro a chegar e o último a sair? Então assim eu vou ser. Mas eu não vou arredar o pé daqui. Elias está falando isso. Eu desafio vocês no mundo espiritual, porque fogo do céu só pode descer de Deus. E Deus é um espírito. Deus é um espírito. Todo desafio espiritual ou confronto espiritual tem que ter um altar. Aí é que entra o grande detalhe das batalhas espirituais. Porque tem pessoas que perdem as batalhas espirituais, porque elas não têm altar. Elas não têm altar. E altar é construído com vida com Deus. Para você ter um altar, você precisa ter vida com Deus, senão você não tem altar. Elias tem vida com Deus. Ele tinha uma vida, por isso ele construiu um altar. Quem não tem vida com Deus nunca vai conseguir construir altar. Não adianta desafiar o diabo. A pessoa não ora, não jejua, não busca Deus, não dizima, não entrega a vida para Jesus. Quer desafiar o diabo. É a mesma coisa que os 7 filhos de Cefas. Nós vamos destruir esse demônio que está aí na vida desse homem. No nome do
do Deus de Paulo sai, o diabo olha, vocês não têm vida com Deus, vocês não têm altar, vocês não têm poder, vocês não têm autoridade para me desafiar. Vocês não conseguem. Vem cá, tirou até as cuecas deles. Pelou eles e mandou eles embora, feriu eles ainda com pedras. Saíram envergonhados. Então, para você promover um desafio no mundo espiritual, para você confrontar no mundo espiritual, você precisa ter vida com Deus, porque a vida com Deus vai elevar o seu altar, vai crescer o seu altar, vai construir, vai edificar o seu altar. E a pergunta que fica é, irmãos, quem saiu vencedor deste confronto espiritual? Quem que venceu no mundo espiritual? Nós lemos aqui, quem que saiu vencedor no mundo espiritual? Fala para mim. Quem que venceu esse desafio? Vamos, irmãos, conversa com o pastor. Quem venceu esse desafio? Elias, o profeta do Senhor, porque foi ele quem começou o desafio. Você consegue entender isso ou não? Ele promoveu o desafio, ele começou o confronto. Elias, por que Elias venceu o desafio? Porque ele estava no lado de Deus. Elias vence o desafio porque estava do lado de Deus, ou seja, ele servia ao Senhor. E Deus é fiel com os seus servos, nunca vai deixar eles perder uma batalha espiritual. Quem serve a Deus nunca vai perder uma batalha espiritual. Quem serve ao Senhor está no lado de Deus. Diga glória a Deus. Deus é fiel. E como Elias venceu esta batalha espiritual? Vamos ler o verso 36. Diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e fez o quê? Como que ele venceu a batalha? Orando. Eu vou vencer essa batalha espiritual, pastor. Eu, infelizmente, já tive pessoas assim. Pastor, eu estou passando por guerras espirituais, por lutas espirituais. Olha, está uma guerra. Ó, filho, filha, meia-noite eu vou ligar para você. Meia-noite eu ligo e não me atende. Dorme. É uma batalha espiritual, nós vamos vencer com a oração fervorosa. Ó, 3 da manhã eu vou te ligar, nós vamos orar junto, conte comigo, nós estamos juntos nessa peleja. 3 da manhã eu ligo, não acorda, está dormindo. Você entende isso ou não? Elias venceu essa batalha porque ele se colocou na frente do altar e ele orou. A oração de Elias foi uma oração fervorosa. Nesse verso 36 até o 38 diz que Elias venceu com uma oração fervorosa. Ele se posicionou, meu irmão. Batalha espiritual se vence com armas espirituais. Sabe, não vai adiantar você ir para coach, não vai adiantar você pegar celularzinho e ficar sentado olhando lá. É uma benção, eu olho também, olhando os pastores lá pregar. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que confiar, você tem que usar a fé inabalável. É assim que se vence uma oração, uma batalha espiritual. Pegar a Bíblia, sentar ali, ler ela. Quais são as armas que Deus quer me dar? Quais são as estratégias? Como é que eu vou vencer? Lembra que batalha espiritual é território. Nós estamos brigando por uma terra. Elias está brigando pela terra. A terra já é de Deus, mas ela foi tomada pelos falsos profetas. Mas o verdadeiro está ali. Sabe, essa sua casa, ela já é de Deus. Mas alguém entrou lá dentro, uma influência, ou você deu brecha, o espaço, e roubou essa casa, tomou essa casa. Então, para vencer uma batalha espiritual, é necessário usar as armas espirituais: oração, jejum, confiança, fé inabalável. É assim que o poder de Deus se manifesta. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo se revela através das armas espirituais. Elias orou. Diga glória a Deus. Elias orou.
Continuando a oração de Elias, ele diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha a oração de Elias. Quem que ele está invocando aqui, irmãos? A quem que ele está orando? Ao Deus da aliança. O Deus que tem uma aliança com aquela nação. Agora, dia 11, nós temos Santa Ceia. O que nós vamos fazer nessa Santa Ceia? Reatar a nossa aliança. Elias está orando ao Deus da aliança. Ó Deus, Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel. Ele sabe, ele conhece as histórias, ele sabe que Deus tem uma história com Abraão, ele sabe que Deus tem uma história com Isaque, ele sabe que Deus tem uma história com o neto de Abraão, que é Jacó, que é Israel. Então ele fala espiritual, é certeza, Deus tem uma aliança comigo. Assim começa a ter certeza da minha vitória. Eu sei, irmãos, que o diabo é derrotado, eu sei disso. Por que eu sei? Porque Deus tem uma aliança comigo. Eu conheço as histórias, eu sei que Abraão venceu uma guerra com 318 homens. Sabe como que esses homens foram lutar? Com enxadas. Sabe como que foi as espadas deles? As foice. As apás. Como? Vamos ser sinceros, irmãos. Como que um povo vai vencer uma guerra dessa forma? Só com o Deus da aliança do lado. Então Elias está revelando aqui como que ele venceu essa batalha. Elias então continua dizendo que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel. Diga glória a Deus. A oração dele continua e ele fala: eu invoco, eu oro, o Deus da aliança, e que fique conhecido hoje que tu és o Deus desta terra. Essa terra não é uma terra sem lei. Essa terra é uma terra que tem um Deus que domina todas as coisas. Ele é o dono dessa terra. Todas as segundas-feiras, agora nós vamos voltar dia 12, nós os pastores, pastor da IECV, pastor da... nós somos igreja, pastor da Madureira, pastor da Restauração, pastor da Shalom, pastor, nós nos reunimos todas as segundas-feiras e oramos falando: essa terra de Rolante tem dono. E nós invocamos o nome do Senhor. E falamos para todas as obras de feitiçaria, as corrupções, a pedofilia, o roubo, o crime, as facções, para saírem daqui. Porque essa terra tem dono. Elias está vencendo uma guerra espiritual porque ele está falando o quê? Tem dono essa terra. Baal, sai daqui. Você já falou isso, irmãos? Você que está aí passando por batalhas espirituais, já chegou dentro de casa e falou: o diabo, essa casa que é de Deus? O demônio da perturbação que não deixa o meu filho dormir, que não me deixa dormir. O demônio que está fazendo a cabeça dos meus familiares. Essa casa aqui tem Deus, essa terra aqui tem Deus. Isso aqui pertence para o Senhor. Então Elias diz que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel. Quando estamos em uma batalha espiritual, temos que deixar bem claro para o nosso adversário a quem pertencemos. O diabo tem que ficar sabendo quem pertencemos. Eu pertenço para Deus. Há um sangue do Cordeiro sobre mim. Sabe, há uma proteção. Há um demônio chamado de destruidor, que ele entra dentro do Egito. A Bíblia chama ele de o espírito da destruição. Ele entra dentro do Egito e ele vai direto nos primogênitos, ou seja, nas primícias, no começo, nas primeiras coisas. Escute isso daqui, ele vai para destruir.
Só que quando ele entra e ele passa pelo povo hebreu, ele não consegue destruir as primeiras coisas e o princípio. Por quê? Porque tem selo, tem sangue do Cordeiro. Ele entende, essa batalha aqui eu não posso vencer. Ele vai direto para o Egito e começa a matar todos os primogênitos. Você precisa deixar bem claro para o seu adversário. Nesse verso 36, Elias continua a sua oração dizendo, vamos ler o que ele continua dizendo, depois que ele diz, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E aí ele diz, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Diga glória a Deus. Então ele continua dizendo, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. O que Elias está fazendo? Ele está se posicionando na batalha espiritual. Como um servo de Deus, um homem que tem vida com Deus. Sempre quando você estiver numa batalha espiritual, enfrentando algum desafio espiritual, algum confronto espiritual, se posicione. Fale para o seu adversário, inimigo da minha alma, eu sou servo de Deus, você não me toca. Inimigo, diabo, Satanás, eu tenho vida com Deus, você não me toca. Ele se posiciona no mundo espiritual. Você não pode fazer isso comigo, você não consegue fazer isso comigo. Ou seja, ele está falando, o Deus desta terra é o meu Deus também. E esse povo que mora nessa terra, eu pertenço para ele também, então eu também serei protegido. Sabe, você que enfrenta batalhas espirituais dentro de casa, e você pode até sofrer alguma retaliação, mas o diabo não pode destruir, não tem como. Não existe. Está escrito na Bíblia, no livro de João, que nos filhos de Deus o maligno não toca. A não ser naqueles que estão dando brecha. A não ser naqueles que não estão vivendo uma vida de oração. A não ser naqueles que não estão vivendo uma vida de santificação. Aí o diabo toca. A não ser na vida daqueles que não creem na graça, que não creem no sacrifício de Jesus. Aí o diabo tem acesso. Eu sofri um ataque espiritual nesse ano, em uma terça-feira pela manhã, que começou a me dar um ataque de verdade, um ataque de que torce o rosto. Como é que é o nome? Que vai ficando com o rosto torcido e os braços vão se encolhendo. Um AVC. Olha, eu com 33 anos de idade, irmãos, deitado na minha cama, 5 e pouco da manhã, escutei um monte de voz dentro da minha casa, porque eu não vivo só no mundo físico, e eu vivo muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. E porque eu sou melhor do que você? Não, porque eu pertenço para o povo de Deus. E quem pertence para o povo de Deus vive mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Por isso que nós não consideramos as coisas passageiras, nós consideramos as coisas eternas, porque nós vivemos no mundo espiritual. Então eu estou em casa e ouço um monte de vozes e passos, parecia um monte de gente correndo dentro da minha casa. E aí eu começo a me retorcer, vou me retorcendo. E eu, na hora, eu penso assim, estou tendo um AVC. Estourou alguma coisa no meu cérebro que eu vou morrer aqui. Aí o meu discernimento espiritual, ele é acionado naquela hora e diz, como você está tendo um AVC se você está tendo consciência? Como você... Aí eu entendo, é um espírito que veio aqui para me atacar, para me matar. Aí eu não consigo gritar, não consigo me levantar, mas eu estou no mundo espiritual. Eu grito dentro de mim, o sangue de Jesus, Jesus, e aquilo explode dentro do meu corpo, bum! E meus braços voltam ao normal, meu rosto volta ao normal, eu já me levanto,
e saio dentro da minha casa levantando as mãos e repreendendo todo espírito de morte que entrou aqui para me matar. Porque se eu morro ali, se eu fico ali doente, todo travado, muitos vão dizer que foi o quê? Algo natural. Só que até doenças que no mundo físico é natural, é espiritual, são ataques. Doenças do coração, doenças na mente. Então Elias, ele se posiciona na batalha do mundo espiritual, e foi o que eu fiz nesse dia. Eu lembro que eu falei, eu sou servo de Deus, eu tenho vida com Deus. Eu sou servo, eu sirvo Ele. Eu honro Ele, eu creio no sacrifício dEle. Elias diz, e que todos saibam que eu sou teu servo, que eu tenho vida contigo, que eu pertenço para o povo de Deus. Diga glória a Deus. Sabe, o Deus mais forte é o nosso. Ontem de tarde eu vi algumas pessoas falando, eu tenho nojo desses crentes, eu não gosto desses crentes, porque só o Deus deles é o verdadeiro. Sim, só o nosso Deus é o verdadeiro. Sim, só Ele faz fogo do céu descer. Sim, só Ele fecha o céu, só Ele abre o céu. Sim, isso é verdade. Isso causa raiva, isso causa indignação nas pessoas, mas sim, o nosso Deus é o Deus verdadeiro e nós não mudamos isso. Isso está escrito na história da Bíblia. Foi Ele quem criou o universo. Foi Ele quem mediu as águas da terra com a concha das mãos. Foi Ele que derramou aqui. Foi Ele quem mediu os céus a palmo. Ele é o Deus verdadeiro. E o servo de Deus se posiciona. Ele não tem medo de nenhum confronto espiritual. Ele não tem medo, não fica acuado. Às vezes você está lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá entre os seus amigos, e eles estão lá desafiando você. E você acha, isso aqui é físico. Isso aqui é brincadeirinha. Não é brincadeirinha não, irmão. Isso é uma batalha espiritual. E Deus quer o seu posicionamento. Espera aí. Meu Deus é o Deus verdadeiro. Vocês estão falando isso daí? Mas hoje eu levanto um altar aqui. Eu quero que vocês me provem que o Deus de vocês faz fogo do céu descer. É assim que a gente revida eles. São espíritos afrontadores. E hoje nós vivemos em uma geração que as pessoas não querem mais viver o espiritual, elas querem viver o natural. Eu não vou me envolver, porque se eu me envolver, eles vão começar a me criticar e eu vou perder a minha influência. Meu irmão, a tua influência é Jesus. É Ele quem abre as portas para você. Não é a tua sabedoria, não é o tanto de amigos que você tem. Se Deus fizer isso aqui, ó, pam, não existe amigo que vai abrir porta para você. É mundo espiritual, nós vivemos no mundo espiritual. Diga glória a Deus. É Deus quem nos dá a vitória, porque Ele é o Deus verdadeiro. É Deus quem faz o fogo do céu descer. Então Elias está falando para aquele povo. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro, porque aquele que fizer fogo do céu descer vai ficar comprovado hoje que Ele é o Deus verdadeiro. Quem que fez os céus se abrir e o fogo descer? O Deus de Israel. Porque a história é bem clara, que eles começam pela manhã e passam o meio-dia, e eu fico maravilhado vendo Elias. Elias, além de ser um servo de Deus, ainda ele é atrevido. Ele não tem medo, meu irmão. Ele está diante de 850 demônios. Ele está falando, chama o diabo aí. Eu acho que o diabo está muito ocupado. Ou ele deve estar ocupado ou está descansando. Porque ele não responde vocês. Nós temos que parar de dar glória para o diabo. Eu vejo muito crente dando glória para o diabo. Não, pastor, lá o diabo lá curou o fulano. Curou nada, rapaz. Quem cura é Jesus. Não, o diabo lá abriu as portas para o fulano, prosperou. Quem disse que dinheiro é prosperidade? Prosperidade é fazer filho, prosperidade é ter paz, prosperidade é comer bem, prosperidade é dormir bem, prosperidade é estar bem em casa, estar bem com os amigos. Isso é prosperidade, estar bem com Deus.
Isto é prosperidade. Isto é prosperidade, é caminhar no mesmo propósito, ter a mesma visão, ver o sonho se realizar com o suor do teu trabalho. Isso é prosperidade. Prosperidade é aguentar o ano todo dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, e chegar lá no final do ano e estar de pé. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é ser próspero. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para que você possa ter uma vida com Ele. E você construa o seu altar. Deus quer que você volte a construir o seu altar. Esse ano de 2026 é um ano profético. É um ano que nós vamos viver o mundo espiritual mais fisicamente. Nós vamos promover muitos desafios. Diga glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui para que você possa vencer essa batalha espiritual com as armas da fé. Você vai vencer as batalhas espirituais não com mandinga e nem com simpatia. Nunca mais você vai mandingar alguma coisa no mundo espiritual. Não, irmãos, você vai orar fervorosamente. Você vai dobrar os seus joelhos e vai falar assim: diabo, pode vir. Vem em mim que eu estou com os anjos de Deus aqui. Você quer se levantar? Então vem. Você quer vir? Então vem, diabo. Agora eu vou jejuar desde manhã até o meio-dia, ou o dia inteiro, ou vou me alimentar só uma vez no dia, e vou jejuar 40 dias, e vou orar de meia em meia hora, e vou orar a noite toda, e dentro da minha casa, a partir de hoje, não tem mais esse monte de coisa errada, agora dentro da minha casa tem as armas da fé. Duvido que esse diabo não caia por terra, irmãos. Elias, ele fala assim no versículo 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Ah, pastor, eu estou com um problema lá em casa, que a minha família não volta o coração mais para Deus. Está escrito aqui, ó. Elias orou e falou: responde-me e faça eles entender que só o Senhor é o Deus verdadeiro, e que fazes o coração deles voltar para ti. Quer uma família restaurada? Quer uma equipe restaurada? Começa a orar fervorosamente, batalhar na batalha espiritual, para você ver se o coração das pessoas não se voltam de novo para Deus, porque Deus move o coração delas. Deus movimenta o coração delas. Não existe nada impossível, irmãos, para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Não vai ser com mandinga, não vai ser com simpatia, mas vai ser com oração fervorosa, no nome de Jesus, que a gente vai vencer essa batalha. Amém? Não vai ser com mandinga, nem com simpatia. Não, a gente não vai cozinhar sagu e colocar perfume nele e ir atrás das portas. Não. A gente vai pegar e vai entrar atrás da porta e vai orar. Vai falar, dentro dessa casa, o invejoso até pode entrar. O miserável até pode entrar, mas a miséria e a inveja ficam para fora. Eles não entram aqui. Eles não vão vir aqui dentro. Algumas retaliações, quem sabe você pode sofrer, mas elas não vão destruir você. Porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Pastor, eu quero ver o poder de Deus. Aqui, ó, o Senhor revelou para nós hoje. Construa esse altar. Quem sabe o seu altar está quebrado. As pedras, as 12 pedras, isso é muito profético. São 12 tribos, são 12 anos, são 12 meses, são 12 discípulos, são 12 tronos no céu. Isso é muito profético.
O Senhor está falando de mundo espiritual. O Senhor está falando de algo que é para acontecer na nossa vida. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Diga glória a Deus. A gente vai vencer essa batalha espiritual, irmãos. Eu vou subir 12 dias agora no monte. Eu vou começar esse ano assim. Eu vou subir 12 dias no monte. Se houver alguém de fé para subir comigo, nós marcamos o horário e você sobe junto. Eu vou lá em cima e vou consagrar um azeite e vou ungir, nos 12 meses deste ano, vou ungir a cabeça das pessoas, só na ceia. Todo segundo domingo do mês eu vou colocar uma unção na cabeça. E eu sei o que Deus pode fazer, e eu sei o que Deus vai fazer. Porque nenhum confronto espiritual, nenhuma batalha espiritual a gente vai fugir. Elias, eu tenho certeza disso. Essa é a minha convicção. Eu creio na graça, mas eu creio nos atos proféticos. Eu creio na morte de Jesus, mas eu creio naquele que fez o cego ver. Que cuspiu no chão e disse: vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e volta enxergando. Eu quero poder, eu quero ver poder, porque o que a Bíblia diz? Que o reino dos céus não é só o quê? Comida e bebida, mas é poder. E a gente verá o poder de Deus nesse próximo ano. Por isso que Santa Ceia você tem que estar aqui. Diga glória a Deus. Santa Ceia será dia 11 e você vai estar aqui junto conosco. E vai entrar um ano sem faltas. Vai entrar um ano batalhando. Vai entrar um ano guerreando no mundo espiritual. E vai sair vencedor. E nós vamos falar o que o povo disse. Versículo 39 diz assim: quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nós vamos declarar isso. O Senhor é Deus. Nós vamos voltar à fé verdadeira. Nós vamos voltar à fé do poder. Nós vamos voltar à fé do Senhor. O Senhor está falando: eu quero restaurar a sua fé. Quem vai levantar o altar, gente? Quem vai levantar o altar? Fala aí, quem? Você, não é Deus. É você que vai levantar o altar. Deus vai fazer só o fogo do céu descer. Você vai levantar o altar. Você vai construir o altar. Nós não vamos empurrar para Deus aquilo que é para nós fazer. Essa é a nossa parte. E a parte de Deus é fazer o fogo dos céus descer. Diga glória a Deus. Quem entendeu, gente, essa mensagem? Fica de pé. Em nome de Jesus. Aliás, venham aqui na frente. Venham bem pertinho do altar. Nós queremos promover esse desafio então hoje. Eu não sei se você está passando por essa guerra espiritual, mas nós vamos promover esse desafio. Haverá um desafio. Nós somos servos de Deus. Hoje nós levantamos este altar. Hoje nós reconstruímos de novo esse altar com a palavra dele. Nós vamos pegar essas 12 pedras que representam as promessas, que representam as tribos de Israel, e nós vamos viver algo extraordinário. Sim, o Senhor vai nos dar algo tão poderoso. Nós vamos ver fogo do céu descer. Ah, Senhor, nós queremos orar ao Senhor nesta hora. Elias, quando orou, ele dobrou os joelhos. Elias, quando promoveu o desafio, se pôs à frente, adiante do altar. E assim, Senhor, nós fazemos hoje. Mostra para este povo que só o Senhor é Deus. Mostra para esse povo, faz o fogo dos céus descer agora. Senhor, e essa batalha que está na mente desta pessoa venha cair por terra hoje.
E esse confronto espiritual que esta pessoa está enfrentando, Senhor Jesus, contra um adversário chamado entidade, chamado demônio, Senhor, que tem atingido e afligido ela, venha perder forças hoje. Assim como Elias matou no riacho, no ribeiro, Senhor, aqueles profetas, hoje nós queremos, Senhor, dar cabo de todo o espírito contrário e maligno que tem se levantado contra esta igreja. Com todo o espírito maligno que tem se levantado, Senhor, seja ele espiritual ou físico, seja ele agindo onde os nossos olhos não veem, onde os nossos olhos enxergam. Senhor Jesus, hoje nós nos posicionamos porque temos uma vida contigo, estamos do seu lado. Espírito Santo de Deus, começa a derramar fogo agora. Espírito Santo de Deus, começa a derramar fogo nesta hora. E assim, Senhor, a batalha espiritual venha começar, o confronto venha começar, mas nós já sabemos quem vai vencer. Nós já sabemos de onde virá a nossa vitória. Nós sabemos de onde virá, Senhor, a vitória. E a vitória virá do povo de Deus, a vitória virá do Senhor. O fogo, Senhor, venha cair, meu Pai, sobre este sacrifício. O fogo, meu Senhor Jesus, venha cair sobre este altar. O fogo, Senhor Jesus, venha cair sobre a vida destas pessoas, desde o alto desta cabeça até a planta dos pés, aonde há um espírito maligno, aonde há um demônio acusador, aonde há um demônio de desânimo, aonde há um demônio, Senhor, que se levanta, aonde há um demônio que tenta fechar essa empresa, aonde há um demônio que tenta dividir esta equipe, aonde há um demônio, Senhor, que tenta dividir esta casa, aonde há um demônio, Senhor Jesus, que tenta separar este casamento, ele venha ser queimado nessa hora, ele venha ser queimado neste momento. Ah, Espírito Santo de Deus, envergonha, Senhor, Satanás, envergonha, humilha Satanás, humilha o diabo e os seus demônios, humilha, Senhor, o diabo e os seus demônios, e exalta, Senhor Jesus, os seus servos, e exalta, Senhor Jesus, o teu povo. Faça o teu nome ser glorificado, faça o teu nome ser exaltado. Ah, o Senhor está descendo com fogo nesta hora, e você vai ver a diferença, e você verá a mudança. Os demônios que estão escondidos podem sair, os demônios que estão alojados comecem a gritar nesta hora, e a sair desta vida, e a sair desta mente, e a sair deste coração e deste corpo, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, dá a vitória para esta gente. Levante as suas mãos para os céus, comece a receber este fogo que vai descer sobre você, comece a receber agora esta unção de Deus que vai descer sobre você, comece a receber agora este poder do Senhor que está descendo sobre você agora. Há um fogo do Espírito, há uma batalha espiritual que está sendo vencida nesta manhã, há um confronto espiritual que só um sairá vitorioso deste confronto, e é o povo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu creio que tudo vais fazer. Jesus, vai fazendo, Senhor. Eu não viverei pelo que vejo. Sim, Jesus. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Eu sei que
muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso. Eu sei que tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Senhor, unge o seu povo, Jesus. Coloca neles o seu poder. Senhor, faça esse desafio ser vencido nesta hora. Ah, Jesus, esse confronto espiritual, ele vem a cessar a partir de hoje. Todo confronto, todo desafio, Senhor, venha sair um vitorioso. Que o altar seja levantado novamente. Que esse altar seja erigido novamente, Jesus. E essa pessoa que não estava vencendo esta batalha espiritual, ela venha vencer a partir de hoje. Esse confronto, Senhor, na mente, nas emoções, no coração. Essa pessoa que não consegue vencer o passado, Senhor, e por isso que ela é atentada, prejudicada, afligida. Mas que a partir deste momento o teu fogo desce, Senhor. Ela venha vencer esse medo que está impedindo ela, Senhor, de ir em frente. O Senhor irá sustentar, o Senhor irá manter, o Senhor irá responder. Sim, o Senhor vai fazer isto acontecer em o nome do Senhor Jesus. Todo pensamento de desistência, todo pensamento que não vai dar certo, vai começar a terminar a partir de hoje, Senhor. E todos verão que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode, que só o Senhor faz, que só o Senhor realiza, que só o Senhor abre portas, só o Senhor fecha as portas. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Levante as mãos, diga comigo, Senhor Jesus, diga: eu creio que eu viverei as vitórias do Senhor na minha vida neste próximo ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, bate palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus, diga glória a Deus. Esse altar hoje foi levantado de novo, foi erguido novamente, amém. Você não pode desistir. Quando você começou a ficar fraco, vai para a oração, irmão. Chama o pastor, eu estou ficando fraco, vamos orar. Só que eu quero orar com você de madrugada, sem esse negócio de estar orando de dia, onde você tem sossego. Nós vamos orar de madrugada, onde você não tem nenhuma voz, é no lugar de quietude. É ali que a gente vai começar a vencer. É no horário do sacrifício. Diga glória a Deus. E aí, meu irmão, eu duvido você chegar depois de vencer essa batalha e não falar: só o Senhor é Deus. Porque foi isso que o povo todo falou: só o Senhor é Deus. Senta no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós já sabemos qual vai ser o nosso tema para este próximo ano. Nesse ano que se passou, nós vivemos o avivamento. Foi, né, que a gente colocou aqui as letras. Vivemos quase 2 anos de avivamento. Mas esse nosso próximo ano será um ano de batalha espiritual, onde nós vamos ver
o Senhor agir, onde nós vamos ver o Senhor nos dar vitória para a glória de Deus. Então, não entre com faltas. Esse ano eu fiquei contente que muitos faltaram um pouco na igreja, isso é bom. Isso é bom. Então, não falte esse próximo ano, tá? Não entre com faltas. Venha para a igreja, venha. Ah, você está chovendo, venha, venha. Venha de bicicleta, venha a pé, venha, venha, venha. Nós ficamos esses 2 meses aí descansando. Descansamos tanto que o Senhor nos deu um filho. Agora nesse descanso aí. 2 meses nós tiramos para nós, eu e minha esposa, nossa casa, nossa família. Mas a gente vai entrar esse próximo ano com os 2 pés no pescoço do diabo. Diga glória a Deus, porque ele é o nosso adversário. Nós não temos medo do diabo e nem dos seus demônios, porque o nosso Deus é maior do que ele, em nome de Jesus. Dia 11, temos a Santa Ceia, vem que nós vamos ungir. Eu vou ungir os 12 meses, toda a Santa Ceia do mês, do mês, eu vou estar ungindo, tá? Então venha participar. Quero chamar você para ser um dizimista, você que esse ano não foi um dizimista, iniciou o ano sem ser um dizimista e terminou sem ser um dizimista. Falhou em algum momento com o seu dízimo, quero te chamar que esse próximo ano você não falhe. Continue. Seu dízimo é provado. Amém? O seu dízimo é provado. Pastor, eu não gosto de ser dizimista, não tem problema, irmão. Você foi feito para ser fiel. Se você não é fiel a Deus, você acaba sendo fiel a outra situação. Tá? Isso é uma marca que está em nós. Todo mês 10% vai ter que sair para algum lugar. Ou até mesmo mais. Até mesmo mais. Então, que esses 10% saem para a obra do Senhor, para o sustento da obra de Deus. E Deus assim vai te abençoando cada vez mais. Então, se você não tem a prática de observar se está saindo 10% da sua vida, comece a ter a prática para você ver. Seja dizimista, Deus vai te sustentar em nome de Jesus, tá bom? Quero também chamar para o dia 11 você me ajudar com essa caixa de som, aquela oferta de R$50. Quero que os irmãos façam a oferta. Eu vejo muitos que não fazem a oferta. Faça a oferta, tá bom? São R$50. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Seja esse ano a pessoa que você não foi com Deus nesse ano de 2025. Seja esta pessoa. Como que você não foi com Deus? Pastor, não fui um ofertante. Agora esse ano você tem que ser. Não fui um dizimista. Agora esse ano você tem que ser. Não fui um homem de oração, uma mulher de oração. Agora esse ano que vem você tem que ser. Não fui uma pessoa que leu a Bíblia. Agora esse próximo ano você tem que ser. Então seja quem você não foi. Porque ser quem você foi não vai resolver muito. Esse próximo ano tem novos desafios. Diga glória a Deus. Não serão os mesmos desafios. Então você tem que ser uma nova pessoa. Tem que ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. Tem que ser diferente. Então você pode tomar posse em nome de Jesus. E domingo, você esteja conosco na igreja aqui para a glória de Deus, tá bom? A partir do domingo que vem a gente vai anunciar os cultos dos homens e os cultos das mulheres, né? Eu acho que nesse dia 31, eu vou fazer um culto evangelístico, eu vou lá na prefeitura conversar com o pessoal. Dia 31 vai ser em um sábado. E eu estou pretendendo, se não chover, fazer um culto evangelístico ali no Parcão. Nós vamos ir lá no Parcão fazer um culto evangelístico. Eu não posso pregar lá, porque é um lugar de lazer, então não pode pregar, mas eu posso cantar. Eu posso louvar. E a gente tem a nossa esposa que canta, louva, e automaticamente eu vou pregar. Largar algumas palavras, a gente vai lá no Parcão, tem aquela... onde fica o palco ali, tem os fios para a gente poder puxar as caixas de som. Eu vou colocar as caixas de som lá embaixo e a gente vai fazer esse, pelo menos enquanto a gente tiver sol, a gente vai marcar uma vez no mês e vai descer para lá, pelo menos no sábado, e vai adorar o Senhor. E as pessoas vão estar lá caminhando e eu preciso que você esteja comigo. Diga glória a Deus, que você vai para lá, que você separe esse sábado. A gente vai marcar o sábado, mas já estamos marcando aqui se não chover. E a gente vai descer para lá louvar. Vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. E o Senhor vai ministrar.
E eu preciso que você esteja comigo, porque as pessoas, elas vão começar a se aproximar e você vai orar nelas. Olha, Jesus te abençoa. Aí você impõe as mãos, ora, transmite aquilo que você tem recebido nos cultos e abençoa ela. Então, isso eu vou falar na Santa Ceia. Amém? Hoje, quando você for para casa, nós fizemos um culto agora, quinta-feira, e nós queríamos deixar uma lembrança para você que não pegou, tá? Você receba aqui, tem alguns aí, não sei se vai dar para todos, né? E você pode receber também em nome de Jesus. Fica de pé, bate palmas para Jesus, que nós vamos pedir o do mês, do ano. Fica com a sua família, amém? Aproveite com eles, faça lá a sua carne assada, aproveite com a família, em nome de Jesus. Nos vemos no domingo, primeiro domingo do mês, que será no dia 4, domingo que vem. Apresenta ao Senhor, levanta para o céu suas ofertas, seus dízimos também, em o nome de Jesus. Levanta para o Senhor, apresente. Se você tem uma oferta para fazer a obra, coloca nas mãos de Deus agora. Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor nesta hora. Quem também, Senhor, está em casa, possa ser abençoado pelo Senhor, possa ser abençoado financeiramente. Abra as portas para o seu povo, Jesus. Eu oro pelos dizimistas, Senhor, que estão aqui presentes, mas eu também oro pelos dizimistas, Senhor, que são de casa, dizimistas que são de outras cidades e que têm ajudado este ministério. Abençoe eles, Senhor Jesus. Dê a eles bênçãos, os ofertantes que têm ofertado aqui nessa igreja via Pix, que o Senhor possa abençoá-los também. Senhor, que esse próximo ano o Senhor venha sustentar a tua obra como o Senhor sustentou até o dia de hoje. Sustenta, isso significa que o Senhor vai sustentar o seu povo. Nós não nos importamos com a crise, nós cremos em Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos lançar uma palavra, que o Senhor venha sustentar você a partir do primeiro dia do ano de 2026. Que oportunidades venham chegar até você, que o seu salário não venha a ser cortado, não venha a ser diminuído, mas ele possa aumentar cada vez mais e mais e mais. E a palavra que está escrita no livro de Malaquias venha se cumprir. E outra vez vereis a diferença entre o que teme e o que não teme, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Senhor, faça a diferença no seu povo. Levanta pessoas hoje aqui, Senhor, que vão fazer a oferta de 50 para o dia 11 na Santa Ceia. Toca no coração deles, abençoa eles. Que o Senhor te leve para casa, te livre do mal, assalto, bala perdida, homem sanguinário. Que esta semana seja uma semana de descanso, de desfrute do Espírito Santo para você. Você sai daqui, mas você não sai da presença de Deus, porque onde quer que você esteja, o Senhor estará lá com você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Venham aqui na frente, ungir as mãos, deixar os seus dízimos, suas ofertas para a glória de Deus. Suba aqui em cima. Você vai fazer a oferta de 50 pés com a minha esposa. Estou preparando um caminho. Para ele lá, pega para eles. Pega. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresce, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza
de que Ele virá. É Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por